Tributação, a volta dos que não foram. Galera, a tributação aqui dos FIIs é parecida aqui com o Barney aqui dos Simpsons, né? Aqui no bar do Mo. O Mo aqui está jogando fora, botando para fora o Barney aqui, mas não adianta. Passa um tempinho depois, o Barney já está aqui de volta, já enchendo o saco. A tributação é bem parecido lá com o Cometa Harley, né? De tempos em tempos ele aparece aqui. Mas diferente do Cometa Harley, né? Que demora para dar as caras. Aqui a tributação dos FIIs é ano sim e ano também tá aí nos incomodando por aí. Por isso resolvi gravar um vídeo aqui comentando como é que vocês podem reduzir os riscos aqui de uma eventual tributação. E a primeira coisa que eu ia comentar com vocês que esse vídeo aqui eu não tenho como foco a proposta em curso, mas é de todos aqueles que vão aparecer aqui ainda no futuro, tá? Inclusive considero esse vídeo aqui como sendo um vídeo muito importante aqui e um vídeo atemporal. Por isso eu resolvi incluí-lo aqui na minha playlist de vídeos atemporais, tá? Aqui onde eu faço coletando os vídeos em que eu considero que não envelhecem, sabe? Que vocês podem assistir depois aí, independente da época que vocês estiverem assistindo, que vai ser útil para vocês. Então, vamos lá para as medidas que eu acredito que vocês podem fazer aqui para ser menos impactados por essa tributação. A primeira delas, eu acredito que seja investir em FIINFRA. Essa classe de ativo aqui, ela sempre foi deixada de fora em todas as tentativas de tributação, pelo menos das que eu vi, né? Eu acho bem difícil que ela seja incluída aqui nos projetos aqui que aparecem no futuro também. Pois é de extremo interesse que do governo que a iniciativa privada invista em infraestrutura. Ainda mais aqui no país, aqui no Brasil, né? Em que o governo não consegue sobrar dinheiro para fazer esses investimentos. Aqui na o país ele tem um problema, né? Que ele tem os gastos fixos dele lá de funcionamento da máquina são muito elevados, são gastos que ele não consegue cortar e acaba sobrando muito pouco aqui para fazer esses investimentos. Então é muito importante para o governo que a iniciativa privada invista em infraestrutura. Então, para mim aqui, acho que é quase chance zero de tributarem esse instrumento aqui do FIINFRA. E provavelmente por conta disso, pelo pessoal ver, perceber isso aqui, que o FIINFRA ele é mais defensivo nessa questão da tributação, no momento que eu estou falando aqui, a maioria dos FIIs estão sendo negociados no PVP ou então um pouco a mais. E tem alguns casos aí de gestoras mais renomadas, igual do Itaú, que está com PVP lá em cima, acho que 1,07. Então, para se posicionar aqui, pode ser que te dê um pouquinho mais de dor de cabeça, tá? Mas e aí, quais seriam as melhores opções aqui para se posicionar nessa classe de ativos? Pois então, tô até pensando em montar um vídeo de carteira com os melhores FIINFRAs, tá? Então se inscrevam aí no canal para saber quando sair esse vídeo aí, para vocês que estiverem assistindo aqui agora. E lembrando que além dessa questão aqui de ser menos atacado pelo governo aqui na tributação, os FIINFRAs ainda possuem isenção sobre o ganho de capital, né? Que meio que tá meio difícil ultimamente aqui, vide a quantidade de emissões que os gestores estão fazendo, acaba segurando a cotação. Inclusive tem muitas emissões aí sendo feitas abaixo do VP, tá? Mas isso é história para outra hora. Então vamos seguindo aqui. A próxima forma de, de você meio que se proteger da tributação seria se posicionar em fiagos. Essa daqui muita gente comentou lá na época em que o Paulo Guedes estava tratando a tributação, né? Estava tentando fazer a tributação. Na época era o auge lá dos fiagos, né? Os fiagos estavam bombando, era fiago para lá, fiago para cá, rendendo muito dinheiro lá, aqueles rendimentos explosivos lá, um e tantos por cento por mês. Mas essa época aqui todo mundo enchia a bola da classe, que falava que era fundamental para o agro, que não ia deixar passar essa tributação e tal, que faltava muito dinheiro para muito financiamento para o agro aqui no Brasil. E hoje em dia aqui, depois de tantos defaults, essa defesa meio que reduziu bastante, né? Mas faz sentido sim essa questão do Fiaga ser um pouco mais protegido, viu?
a bancada do agro ela é muito forte e é bem provável que eles façam força para não incluírem essa classe aqui nos projetos. E o problema aqui, é até por isso que eu deixei aqui as interrogações, é que é muito difícil conseguir se posicionar em ativos que prestam, né? E para isso daqui, vocês podem contar comigo. Tem vídeo meu montando aqui uma carteira de fiados descontados e com qualidade. Por ser descontado, acabei deixando de lado alguns fundos mais de extrema qualidade, como KNCA11, CRA11, mas os que eu selecionei aqui são fundos que estão com belo desconto que eu considero que são fiados que não estão bichados, ou seja, sem defaults grandes aqui, sem estão bem estruturados. Na época que eu tô escrevendo, na hora que eu fiz aqui, na hora que eu tô falando, pelo menos aqui, não tem nenhum desse aqui que ficou bichado ainda. Mas a depender da hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, talvez já não, a história já seja outra, né? E aqui por último, mas não menos importante, seria aumentar a porcentagem em fundos de papel. E pois é, meus amantes de tijolos, eu sinto lhes dizer, mas vocês estão mais sujeitos à tributação, tá? Se você quiser manter sua posição em fundo de tijolo, saiba que você está mais suscetível a ser tributado pelos projetos que vão vir no futuro. E por que que isso acontece? Por que que eu acho isso? Primeiro, os fundos de papel, eles estão mais relacionados a financiamento de projetos em desenvolvimento da construção civil, né? Que gera emprego pra caramba. E aí é que tá. E principalmente depois daquela resolução lá da Ambima, limitando os tipos de CRI, agora sim que vai ter mais foco ainda em projetos de desenvolvimento. E, e o governo, eles têm muito interesse que haja esse crédito para a construção civil, tá? Eles têm interesse que tenha essa criação de emprego, que tem lá muita gente contratada, muita gente contratada CLT, pagando imposto. Então, é de extremo interesse do governo manter esse financiamento aqui para a construção civil. Por isso que eu acho que é mais difícil de atacar o fundo de papel. E já nos fundos de tijolo, na maioria dos casos que temos aqui são transações de imóveis performados, né? Então é mais ou menos assim a troca de uma mão para outra, o que não gera empregos diretamente. É claro que gera alguma quantidade de empregos sim os fundos de tijolo, é, essa questão lá de trocar de mão para outra e tal, acaba assim aquecendo. Por exemplo, tivemos na questão de galpões logísticos, isso foi bem visível, teve vários projetos de desenvolvimento, teve várias compras de imóveis que foram desenvolvidos por empresas com foco nesse desenvolvimento e que os fundos imobiliários compraram. Inclusive, uma grande quantidade de galpões hoje são detidos por fundos imobiliários, né? Então, tem sim uma contribuição dos fundos de tijolo para a geração de empregos, mas não é tanto assim como os fundos de papel, tá? Por isso eu acredito que os fundos de tijolo são sim um alvo muito mais provável do que os fundos de papel. Por isso eu acredito que para quem está com idade mais avançada, assim, já com a fase de fruição, acredito que seja melhor dar uma maneirada na questão de fundo de tijolo e se posicionar mais em fundo de papel. Até por isso, né? Que quanto mais longe você está na parte de acumulação e fruição, menos tempo você tem para se recuperar de um baque de uma tributação. E aqui nos fundos de papel também temos ainda a questão da duration nos fundos, né? O que é isso aqui? Duration, mais ou menos, de forma bem simplificada mesmo, é o tempo que a carteira do fundo se renova. E nos fundos de papel aqui é muito menor também, né? Aqui no fundo de inflação, aqui no caso esse recorte eu peguei aqui do KNHY11, tem aqui uma duration de 3,3 anos. E é mais ou menos isso mesmo, fica em questão de 3 ou 4 anos para a carteira se renovar. Ou seja, em 3 ou 4 anos a carteira já se renovou bastante. E já nos fundos de CDI, aqui no caso eu peguei o recorte aqui do KNCA11, temos aqui uma média de 2,2 anos de duration. Ou seja, entre mais ou menos 2 e 3 anos, a carteira praticamente já está com uma cara completamente nova. E aqui nessa renovação, os fundos aqui, os gestores poderiam comprar ativos já considerando uma eventual tributação, né, um novo cenário. Eles começariam a cobrar
um valor maior. Por exemplo, aqui estão com inflação mais 11,61 de forma isenta. Ah, e passou tributação. Ah, então vou começar a cobrar mais. Vou começar a exigir inflação mais 13%, por exemplo. É, então seria isso que aconteceria. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam aí no canal, deixe os comentários, qualquer dúvida. E lembre que nada que recomendação de compra e de venda. Valeu!